Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do momento que você vai estar assistindo a essa aula. Eu sou o professor Valmir Frias, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aí do nosso aprofundamento. Está aí na tela para vocês verem, né, o que exatamente a gente vai ver nessa aula. Então a gente está na nossa atividade 4, que são aí as questões étnico-raciais no Brasil e no mundo. Essa nossa aula é a parte 2 do desenvolvimento, né, dessa atividade 4. O aprofundamento é superar desafios de humanas. A unidade curricular pessoal e coletivo repense suas atitudes. E o componente curricular é eu e o outro, culturas no plural. Pessoal, isso pode voltar em mim um pouquinho. Aproveitar também já agora no início da aula, fazer minha audiodescrição, né? Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Eu tô com uma jaqueta marrom hoje, uma camiseta preta, calça jeans, tênis. E já continuando, já que estou falando, né, de audiodescrição e tal, falar, como sempre, aí do pessoal de Libras, que sempre muito nos auxilia aí, deixando nossa aula mais abrangente e com certeza muito mais acessível a todos, né? Hoje a gente está com a Natália, ela vai dar um tchauzinho lá, um olá pra gente. Aí, Natália, valeu, obrigado. E também falar, né, até pela própria aula, tudo, o nosso respaldo pedagógico, né, nossas habilidades tal, tá aí na tela para vocês também. A habilidade que a gente está vendo, a habilidade do novo ensino médio para essa nossa aula é a EM 13 CHS 601, onde identificamos e analisamos as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo aí os quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais. Continua na tela aí, objetivo, né, da aula, introduzir aí os alunos nos assuntos relativos a questões étnico-raciais no Brasil e no mundo, como eurocentrismo, racismo e evolução, entre outros assuntos, todos devidamente e deliberadamente ligados a questões étnico-raciais. E o eixo estruturante, está aí na tela também, é o EMIFCHS07, aonde a gente vai identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, a diversidade de modos de vida, as diferentes identidades culturais e ao meio ambiente em âmbito local, regional, nacional e ou global, com base em fenômenos relacionados às ciências humanas e sociais aplicadas. Pessoal, isso pode voltar em mim. A gente vai falar hoje de um assunto que, assim, tem uma parte num passado já mais distante, né, que é o caso do colonialismo, né, a questão de sermos aí um país que era colônia de um país europeu, tal. Então tem essa questão étnico e racial que decorre disso. E tem alguns assuntos que a gente vai falar na aula de hoje que são mais até mesmo delicados, né, assuntos um certo tabu aí, mas a gente vai falar disso também e no decorrer da aula vocês vão entender o porquê. Então, já que a gente começa falando de colonialismo e tal, eu queria mostrar para vocês aí, né, o pessoal da produção vai fazer aqui uma pequena mágica para a gente ver direitinho aí a imagem, né, do nosso chroma key. Tá aí. Essa imagem é o padrão dos descobrimentos, né? Então, falando aí de colonialismo, nada mais emblemático do que esse padrão dos descobrimentos. É um monumento que fica em Lisboa, tal, e marca o local da onde saíam as naus, né, as caravelas, tal, para o que eles chamavam de Carreira das Índias, né, a ida deles, né, pelo Oceano Atlântico, depois do Oceano Índico, chegando lá ao Sudeste Asiático, onde estava a Índia, tal.
que foi aí o grande motor, né, propulsor aí das grandes navegações. E também, decorrente disso, aconteceram aí alguns descobrimentos, né, que a gente também vai ver durante a aula, como aí o descobrimento da América, o descobrimento do Brasil. Então, ó, posso voltar para a tela agora, isso aí. Mas esse padrão, ele ilustra bem essa questão aí do colonialismo, que é aí parte integrante da nossa aula de hoje, tá bom? Pessoal, tá aí na tela para vocês, então o que exatamente a gente vai ver nesse desenvolvimento parte 2? A gente vai continuar a analisar alguns dos conceitos já vistos, né, em atividades anteriores, e a partir de agora a gente vai analisar mais a fundo aí questões mais ligadas a questões mesmo étnico-raciais, né? Usando aí a ótica da filosofia, para entender aí memórias históricas, tal, né? Para entender a nossa própria história social, e sabendo aí, né, como a gente pensa essas questões étnico-raciais, a gente acaba entendendo aí pelo prisma da história, também da sociologia, melhor aí o nosso passado e a nossa própria história social, e é o que a gente vai ver aí então no decorrer desse desenvolvimento. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. A gente, na última aula, deixou algumas questões, né, alguns questionamentos, isso a gente normalmente faz nas aulas, e a gente vai começar então essa aula de hoje respondendo a esses questionamentos do nosso desenvolvimento aí, parte 1, né? Como está aí na tela para vocês, podem dar uma olhada aí. O questionamento 1, então, como eu disse, que foi deixado como questionamento na aula do desenvolvimento parte 1, questionamento 1, né? Qual foi a principal desculpa? E eu coloquei entre aspas esse desculpa, porque na realidade cometer aí um ato de escravização contra, né, indígenas ou negros africanos, na verdade, para nós, né, principalmente aqui no século XXI, né, a ideia que a gente tem e tal, não há desculpa para isso, né? Mas digamos que se houvesse então uma desculpa para os brancos europeus terem escravizado indígenas e negros africanos, qual seria então essa principal desculpa deles, né? É isso que eu pedi para vocês explicarem, e tá aí uma boa resposta para isso, né? A principal das desculpas, então, era de que os indígenas ou os negros africanos eram inferiores racialmente e que por isso não eram totalmente aptos a criarem a sua própria civilização. Daí os europeus estarem, então, né, colonizando-os e dessa forma trazendo para eles a civilização, a melhor das civilizações, que obviamente na ideia deles era a própria civilização deles, né, a civilização do branco europeu. Ou seja, né, por esse prisma, os europeus estavam trazendo as benesses da moderna civilização a esses seres aí atrasados de outras localidades que não eram da Europa, obviamente, né? Questionamento 2 também está aí na tela para vocês. O fato de terem sido escravizados, né, pode explicar aí a noção de inferioridade racial, que muitas vezes erroneamente, é bom que se deixe bem claro isso, né, dirigido aos indígenas e aos negros descendentes de africanos. Então, dissertar a respeito desse assunto, e obviamente, né, é algo que você pode explicar e pode dizer aí, responder isso, digamos aí em algumas páginas até, né? Mas uma resposta rápida para isso está aí na tela para vocês. Infelizmente isso ocorre, né? Mas tendo-se em vista aí que a escravização ocorria principalmente devido a essa noção construída, né? Ou seja, de que indígenas e negros eram inferiores racialmente, né? Então era construída e mesmo de forma errônea, né, pelos próprios europeus, e nós aí como ex-colonizados também, a gente obviamente tem que lutar muito contra essa noção, inclusive, digamos que essa noção, pode voltar em mim um pouquinho, digamos que essa noção de inferioridade seria mais ou menos o que a gente viu na atividade 3, né, que seria o sentimento, a noção de colonialidade, que dá um pouco esse sentimento de inferioridade aos ex-colonizados, digamos assim, como somos nós todos aí brasileiros. E também
o sentimento de decolonialidade, que é justamente esse sentimento que faz aí com que a gente lute contra, né, essa noção de inferioridade aí que nós próprios, né, ex-colonizados, acabamos tendo, mesmo que muitas vezes sem pensar, e mesmo que sendo algo errado da gente pensar, mas é algo que está um pouco no âmago aí da alma desses povos que eram colônia anteriormente. Isso é comum que aconteça e, bem ou mal, acaba também acontecendo com nós aí brasileiros, né? Pessoal, questionamento 3 está aí na tela. Se você, né, o aluno já ouviu falar de teorias eugenistas, né, comentar a respeito. Então, a eugenia é uma pseudociência, se é que a gente pode chamar dessa forma, que era aí um conjunto de teorias criadas aí no final do século XIX e que queriam aí por meio de alguns subterfúgios, né, dominar algumas raças e até mesmo extingui-las, né? Foi por meio da eugenia, por exemplo, que o próprio Brasil, né, que na época era o Império do Brasil, né, pode voltar em mim um pouquinho, que era o Império do Brasil, eles tentaram aí fazer um branqueamento da população, né, no final do século XIX. E para isso eles acabaram se utilizando um pouco dessas ideias da eugenia. Porém, a eugenia, hoje em dia, ela assim, caiu em desuso, né, principalmente com a evolução da própria biologia, com o nascimento da genética, e aí começou a se ver que, na verdade, não tinha nada a ver você pensar que uma raça ou uma etnia era mais ou menos inferior do que outra, e isso foi caindo cada vez mais em desuso, mas era uma ideia muito corrente aí no final do século XIX e até mesmo no comecinho do século XX, tá bom? Pessoal, tá aí na tela para vocês, ó. Essa tela é do Rugendas, né? Johann Moritz Rugendas. É uma tela da primeira metade aí do século XIX e que mostra um olhar, obviamente, né, de alguém que está vendo, olhando para o passado, tal, como que teria sido a chegada de Cristóvão Colombo à América, né? E ele é essa figura, né, em vermelho, aí bem no centro da tela, que é, na verdade, o grande homem europeu chegando às Américas, né? Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Essa ideia e essa tela, ela representa tanto também como a imagem aqui do chroma key, essa questão do colonialismo, né, que para a gente acaba sendo o pontapé inicial aí para as próprias questões étnico-raciais que foram advindo, né, desse momento histórico aí, que é a questão das grandes navegações, bem como também dos descobrimentos, ou como muitos preferem falar hoje, inclusive eu também acho mais correto, a conquista da América e não o descobrimento, né, ou a conquista do Brasil e não o descobrimento, né? Pessoal, e falando deles dois, tá aí só para a gente pegar bem os assuntos aí, né? Descobrimento da América, então, em 12 de outubro de 1492, a chegada aí de Cristóvão Colombo, né, às ilhas do Caribe, e que acaba sendo o ponto inicial aí da conquista espanhola das Américas. Bem como também o descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500, que acaba sendo aí o marco inicial, né, da conquista e da colonização portuguesa, né, do Brasil. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho? Essas questões, elas são bem importantes, né, para a gente entender a questão do descobrimento, tanto que a imagem que está aqui, ela foi utilizada pensando nisso, e até para a gente entender um pouco melhor a imagem, ela está aí na tela para vocês, né? A imagem foi tirada da apresentação, está aí na tela. O padrão dos descobrimentos, então, em Lisboa, Portugal, é um monumento aí erigido aos heróis. Eu coloquei entre aspas, porque esse termo heróis aí, para alguns portugueses, podem ser considerados heróis, porém, para alguns brasileiros, podem não ser considerados assim tão heróis, né? Na verdade, aí dos grandes descobrimentos, né? E até na apresentação tem todos os dados aí da onde foi tirada a imagem e tal, e também explicando um pouquinho melhor a própria imagem, o próprio monumento em si, né?
Pessoal, e agora vamos partir para uma parte que é um pouco mais delicada, digamos assim, que a gente vai falar mesmo de questões de raça, etnia, tal, e até mesmo algumas deturpações que isso pode ter trazido e ocorrido aí no decorrer da própria história, né? Tá aí na tela para vocês. Então, raça, essa palavra vem do italiano, né? Raça, ou razza, né? Na verdade. E é um conceito aí que obedece a diversos parâmetros aí para se classificar diferentes populações de uma mesma espécie biológica de acordo com suas características genéticas ou fenotípicas, né? E etnia, a gente pode aí chamar também de grupo étnico ou mesmo povo, é a categoria de pessoas que se identificam mutuamente, geralmente com base em uma genealogia ou ancestralidade comum, presumida, ou em semelhanças de língua, história, sociedade, cultura ou nação em comum. Pessoal, pode voltar em mim. Esses dois conceitos, eles são, digamos, parecidos. Em alguns momentos até há uma certa dificuldade em separar os dois, né? Por exemplo, o próprio termo, né, racismo, eu considero que é um termo errôneo, né? Acho que o mais correto seria falar etnismo e não racismo, né? Porque a questão ali é étnica, né? É uma questão de etnias diferentes. Porque assim, digamos que a gente pode dizer que raça, todos nós, brancos, pretos, amarelos, né, vermelhos, são da raça humana. E, na verdade, etnia, aí sim tem essa diferenciação entre os amarelos, negros, brancos e tal. Porém, essa diferenciação, ela vem aí por questões muito mais culturais até, né? Porque diferenças biológicas ou genéticas entre essas várias etnias não existe nenhuma, né? Então, na verdade, acaba sendo uma questão muito mais aí, cultural, às vezes política, às vezes histórica, do que mesmo questões de diferenciação aí de questões, por exemplo, biológicas ou genéticas, né? Então, foi para tentar deixar aí um pouquinho mais claro, né, essa ideia que foi explicado, né, nesse slide, esses dois termos. Pessoal, falando também, né, já que a gente está falando aí da questão de raças e tal, e de racismo, né, a questão da etnia, eu queria ter falado no comecinho da aula, acabei me esquecendo, então deixa eu falar rapidinho aqui agora, para vocês procurarem no YouTube, né, o canal de Educação Antirracista. É um dos canais aqui do Centro de Mídias de São Paulo, né, do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. E lá tem várias aulas, né, que tem essa temática antirracista, bem como também alguns vídeos tal, referentes ao assunto. Então é bom vocês procurar, né, dar uma olhada no YouTube e tal, Educação Antirracista, o canal, e lá vocês vão encontrar mais conteúdos referentes a isso, tá? E já que a gente está falando desse assunto também, vamos aproveitar e ver uma questão que até como que era tratado, né, a questão das etnias, das raças tal, em tempos atrás, né, tá aí na tela para vocês. Essa imagem, ela é uma foto, né, que o título da foto é Grupos Étnicos do Subcontinente Indiano. Essa foto, ela é do século XIX, de um autor que não teve como ser localizado a autoria, né, um autor desconhecido. E aí, é que a imagem, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas assim, cada uma dessas pessoas é de uma etnia diferente. E aí, do lado de cada um deles tem um númerozinho, que foi inclusive escrito a lápis, né, o número assim. E essa foto acabou sendo utilizada num cartão postal que foi bastante vendido na Europa. Então, seguia meio que aquela premissa de algo também do passado, e que hoje em dia, graças a Deus, não existe mais. Mas, por exemplo, freak shows, né? Onde você tinha pessoas que tinham, por exemplo, algum tipo de deficiência física e era apresentado como se fosse uma aberração, né?
A ideia no final do século XIX, porque o freak show veio um pouco depois, mas no final do século XIX era essa questão de quase como se fossem aberrações, né? Essas etnias diferentes, as diferenças culturais que existiam entre eles, e nessa foto dá para notar bastante a diferença entre cada um dos povos, né? E isso era vendido, né, esse cartão postal na Europa, como uma espécie de algo que assim, era quase que antinatural, né? Era quase que uma diferença tão grande que era visto quase que como se fosse uma espécie de um circo de aberrações mesmo, a diferença das pessoas, e isso era vendido e foi bastante vendida essa foto por toda a Europa, né? Então acabavam encarando essa questão de etnias diferentes de uma maneira quase não, né? Absurda, mas muito mais absurda para nós aqui do século XXI e a forma como a gente pensa hoje em dia. Mas até esse tipo de coisa acabou sendo utilizado e, como eu disse, né, um cartão postal que foi bastante vendido na Europa, né? Pessoal, e agora, até para a gente entender melhor... voltando um pouquinho na foto, volta aí para vocês verem. Aí a gente tem pessoas, por exemplo, tem de etnias africanas, né, da própria África ali, a África subsaariana, né, que a gente fala, que é justamente a África considerada África negra, né, que é a parte ali do centro da África mais para o sul, né. Então a gente tem pessoas dessa etnia, a gente tem judeus, a gente tem chineses, a gente tem etnias que são de dentro da própria Índia, né, já que a foto foi tirada justamente no subcontinente indiano, né, então seria aonde hoje está o país Índia e o país Bangladesh, Paquistão, naquela região, né. A gente tem aí também persas, né, a gente tem árabes, então a gente tem aí uma grande gama, né, de etnias daquela região e também do Oriente Próximo, ali, né, ali perto, inclusive, vivendo no continente, né, do subcontinente indiano, né? E essa diferença tão grande de culturas, de formas de se vestir e tal, acabou levando, então, ao autor querer, né, tirar a foto e utilizar isso como um cartão postal, que acabou sendo bastante disseminado, né, por toda a Europa e bastante vendido também, acabou fazendo bastante sucesso comercial, inclusive, né. Pessoal, agora a gente vai entrar numa parte onde é bastante delicado o assunto. A imagem, inclusive, que eu trouxe para vocês também é uma imagem delicada e tudo isso acho que tem que ser bastante explicado, contextualizado, para que não tenha nenhuma dúvida, né? Ou não fique nada mal explicado, né? Porque as coisas mal explicadas, depois às vezes é difícil de você querer explicar depois. A gente vai entrar no conceito de supremacia racial. Ou seja, a mesma ideia que no começo da aula, lá no questionamento, ou seja, de qual era a desculpa dos europeus para escravizarem, por exemplo, indígenas e pessoas negras, né, africanas, era a ideia de que essas raças eram inferiores, essas raças não podiam governar a si próprias, essas raças não podiam, por exemplo, criar uma civilização a contento do que os europeus entendem pelo termo civilização. Evoluindo um pouco, né, se bem que a gente deveria chamar mais de involução do que de evolução, né, a gente chega no conceito de supremacia racial, ou seja, quando o branco europeu realmente assume essa ideia de que ele é racialmente superior e tenta até criar teorias a respeito para dizer, olha, somos superiores por causa disso, disso e disso. Então, dessa forma, também meio que assinar, né, e corroborar o fato de que, então, se eles são superiores, existem os inferiores, e aí várias raças entram nessa questão. Tal. Então, tá aí na tela para vocês, ficou até bastante extensa a explicação, mas é justamente para que fique bem entendível, né?
Supremacia racial, então, é a ideia, né, de que uma raça pode ser aí superior à outra. Durante os séculos do colonialismo europeu nas Américas, na África, bem como também na Ásia, ele era frequentemente justificado pela atitude da supremacia racial. Durante o século XX, né, início ali do século XX, onde existia ainda o imperialismo, tal, né, a África estava totalmente ainda dominada pelos europeus, partes da Ásia, principalmente o Sudeste Asiático também. Então, frequentemente, aí durante o comecinho do século XX, a gente está falando aí antes da Primeira Guerra Mundial, uma frase, né, que o fardo do homem branco, né, ou seja, o que o homem branco tinha que carregar nas costas, ou seja, as raças ou etnias inferiores para o qual eles tinham que tá trazendo ali a civilização, tal, e mostrar isso para eles, né? Então, essa frase ela era bastante utilizada como que querendo dizer assim, olha o que nós, homens brancos, temos que fazer pelo restante da humanidade ou pelas raças inferiores, né? Então, pode voltar na tela, né? Esse fardo do homem branco foi amplamente usado aí para justificar algum tipo de política imperialista. Já adiantei para vocês o assunto, né? Estamos justamente durante o período aí do imperialismo europeu na África e na Ásia. E que por isso mesmo era considerada, né, ou seja, esse imperialismo, essa atitude imperialista, era considerada aí uma empreitada nobre, ou seja, eles estavam levando algo que eles ali precisavam, não tinham, não iam conseguir sozinhos, e iam ter que, e então tinha que ser o branco europeu levando isso para eles. E esse discurso ele não muda muito aí com relação ao tempo, né? Com o tempo, na verdade, ele vai até piorando, né? E como se isso tivesse se enraizado aí no imaginário europeu, né? Infelizmente, muitas das vezes também no imaginário dos povos que foram colonizados, né? E aí entra aquela atitude de colonialidade que eu falei agora há pouco, por esses mesmos europeus. E é para mudar esse tipo de mentalidade que a gente deve, então, analisar bem esse tipo de conceito, entender de onde ele veio, entender por que desse tipo de conceito e entender por que com esse conceito de supremacia racial, a gente chega em alguns pontos como esse da imagem que está aí na tela para vocês agora, né? Isso é uma foto aí de militantes nazistas se dirigindo para um comício do seu partido em Berlim, na Alemanha. Isso é no ano de 1933. A teoria da raça superior foi levada a tristes consequências pelo nazismo. Pessoal, então pode voltar em mim um pouquinho. 1933, Alemanha, é justamente o ano da ascensão de Hitler, né? Ao cargo lá de primeiro de chanceler, né, que seria uma espécie de primeiro-ministro da Alemanha, e ele sobe ao poder. E aí ele começa a tentar, e vai conseguindo pouco a pouco, colocar as ideias nazistas no governo alemão. Mais adiante um pouco, nesse próprio ano de 1933, morre o presidente da Alemanha, que era, na época, o Hindenburg, e o Hitler acaba tomando o poder total, né, mudando leis, tal. Ele se torna não somente chanceler, mas sim chanceler e presidente, e acaba até criando lá a ideia de que ele era o Führer, né, ou seja, o grande chefe. E a supremacia racial branca, ela acaba tendo o seu ápice, digamos assim, justamente na questão do nazismo, né? E dessas instituições aí, mostrando que, na verdade, o homem branco europeu, né? No caso aí, o que eles chamam de ariano, né? Que eram aí os antepassados dos próprios alemães, eram aí a raça superior, né? Para o restante do mundo e tal. E começaram, inclusive, a perseguir algumas raças, como os ciganos, como os próprios judeus, né, os maiores perseguidos. Então, a gente vai, inclusive, falar um pouquinho melhor a respeito disso no decorrer das aulas aí de desenvolvimento dessa nossa atividade 4.
Mas na realidade a ideia era que você tivesse, né, essa supremacia e tal. Pessoal, tá aí na tela para vocês, eu vou deixar rapidinho aqui só para vocês printarem as questões, né? Esse é o questionamento 1, se puderem printar tal para a gente responder, eu vou trazer as respostas na próxima aula, essa aula acabou ficando meio corrida. Esse é o questionamento 2, também vocês podem printar aí e dar uma olhada. Outra coisa também, a gente vai continuar então o desenvolvimento na parte 2, pode voltar em mim um pouquinho. Avaliem a aula, né? Digam aí o que vocês acharam, né? O que vocês acharam da aula, deem aí suas dicas, suas opiniões, tal. Tá aí, avalie, por favor. E a gente pode voltar em mim. E a gente volta então na próxima aula para continuar aí na nossa parte 3 do desenvolvimento. A gente vai falar um pouquinho de assuntos que a gente começou a falar nessa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido bem entendível, uma aula interessante e tal, e a gente volta na próxima aula, tá bom? Pessoal, tchau, tchau e até lá então. Valeu!